Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso número 12. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu vou ler os ímpares e os irmãos na sequência os versos pares. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. E agora, com a tua palavra diante de nós, aberta, lida, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio do teu Santo Espírito. Vem clarear nosso entendimento, ó Pai. Vem abrir o nosso coração. Vem converter o coração daqueles que ainda não te conhecem. Faz-nos entender cada vez mais a tua palavra e assim estarmos mais próximos de ti e da tua santa lei. Nós oramos, ó Pai, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Orar, queridos irmãos, sem sombra de dúvida, é uma dimensão ilimitada. Nós ouvíamos, certamente você já ouviu muito no período da escola, algum professor dizer: quando você lê, você consegue viajar pelo mundo sem sair de sua casa. É bem verdade que nós podemos falar disso a respeito também da oração. Nós podemos cruzar algumas fronteiras, mesmo dentro do nosso próprio quarto, por intermédio da oração. Eis a razão pela qual nós oramos por pessoas que estão do outro lado do mundo. Estão em outro país, estão em outra cidade, estão em outro estado, porque nós cremos que a oração que é dirigida a Deus, ela ultrapassa as barreiras que naturalmente nós não conseguiríamos transpassar em um rápido momento. A oração, portanto, ela é fundamental na vida do crente, até porque, queridos irmãos, quem ora, crê no Deus que responde e ouve a sua oração. É através da oração que nós abraçamos os que estão distantes de nós, que nós tocamos aquilo que é inalcançável pelo poder, pela fé em nosso Deus. É também através da oração que nós percebemos como que os nossos propósitos são alinhados aos de Deus quando nós nos curvamos perante Ele. É através da oração. Quem ora pede para que seja feita a vontade de Deus, assim como na terra, bem como nos céus. E assim a gente já falou sobre isso aqui, quando meditamos em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. É sobre isso que, mais uma vez agora, o capítulo 7 de Mateus, ou o Sermão do Monte, vai abordar. Nós já vimos que no capítulo 6, Jesus fala sobre a oração. Mas agora, no capítulo 7, outra vez ele reitera a necessidade da oração. Nós temos o texto mais conhecido do Novo Testamento, proferido por Cristo Jesus, lá no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Oração essa que é conhecida de todos nós, que é repetida, que é utilizada, que é até mesmo indevidamente utilizada com vãs repetições, mas é uma oração conhecida. Era de se esperar que talvez agora no capítulo 7 Jesus passasse a tratar outras temáticas, outros assuntos, mas ele volta a falar sobre a oração. Isso nos mostra um aspecto que eu mencionei no sermão da oração do Pai Nosso. A necessidade e a importância da oração que o Senhor Jesus nos ensina. Os discípulos nunca pedem para Jesus lhe ensinar a pregar, mas eles pedem para Jesus lhes ensinar a orar. E o Senhor nos ensina-nos a orar. O próprio Jesus vai dizer que nós, por vezes, não oramos corretamente. A Bíblia vai nos mostrar o aspecto de como nós pedimos mal, quando o Tiago vai falar sobre esse aspecto. E nós então precisamos aprender ainda mais sobre oração, porque o próprio Cristo, de um capítulo para o outro, reitera essa verdade. Agora, no capítulo de número 7,
nós vamos perceber que ele agora vai utilizar de algumas figuras de linguagem num tom comparativo. Jesus vai utilizar a ideia do pedir da oração, da petição, do clamor, utilizando, queridos irmãos, algumas imagens que são comuns a todos nós. A primeira imagem que ele vai utilizar aqui é a imagem de um filho que pede algo ao seu pai. Imagem essa que está em total acordo com o capítulo 6. Quando na oração dominical, a primeira frase da oração é: Pai nosso que estais nos céus. Nós oramos a um Pai. Nós oramos a um Deus, Senhor dos céus e da terra, mas que também é o nosso Pai. E agora ele vai utilizar mais uma vez o exemplo da oração como de um filho para um pai. E ele vai então falar: ao que pede é dado, ao que busca encontra, ao que bate a porta está aberta. O filho que pede pão não recebe pedra. O filho a que pede peixe não ganha uma cobra. Tudo isso como fruto de uma benevolência de um pai amoroso e gracioso. Essa é a verdade que ele vai nos ensinar agora na oração. E por que nós deveríamos orar mais? Só que aqui agora, ele vai utilizar uma dinâmica muito óbvia para demonstrar a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. E ele vai dizer no versículo 11 que nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais ele, que é perfeito, como a Bíblia diz, santo, 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 dará aquilo que nós de fato necessitamos. Agora o que Jesus vai utilizar é: assim como vocês que são pais sabem das necessidades dos filhos de vocês e dão o que eles necessitam, mesmo vocês não sendo bons, porque vocês estão caídos no pecado, vocês pecaram, Romanos vai dizer isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas mesmo assim vocês sabem dar o que é bom aos filhos de vocês, quanto mais eu sei o que é bom para vocês. Então perceba que Mateus capítulo 7 agora vai abordar mais uma vez a oração, após tantas temáticas tratadas. Se você observar aí, veja por favor, o início do capítulo 7, você rapidamente vê comigo aí a estrutura desse capítulo. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, nós vamos encontrar aí o aspecto do não julgar. É quando Jesus nos ensina a termos discernimentos no relacionamento com os nossos irmãos na fé. E eu preguei aqui sobre o julgamento hipócrita. Cuidado com o julgamento hipócrita. Segundo, no versículo 6, nós temos o ensino de que nós não devemos dar aos cães aquilo que é santo, nem também darmos pérolas aos porcos. É aqui o discernimento que nós precisamos ter no relacionamento para com os gentios, ou hoje, no relacionamento para com aqueles que não temem ao Senhor. No versículo 13 a 14, do 7 a 12 é o que nós estamos tratando, fala sobre o relacionamento com Deus. Do 13 ao 14, após o texto que nós lemos, vai falar sobre a porta estreita, o discernimento com respeito ao caminho que nós devemos seguir. Do verso 15 ao 23, é sobre os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus ensina o discernimento que nós temos que ter dos espíritos em relação aos falsos profetas. Do versículo de número 24 ao versículo de número 27, nós encontramos aí sobre o fundamento pelo qual nós vamos construir a nossa vida. É sobre o discernimento do fundamento da nossa vida. E finalmente, do versículo 28 ao versículo 29, nós temos a admiração e a autoridade que o texto nos menciona sobre a pessoa de Jesus, que ensinava com autoridade. É a estrutura do capítulo 7. Em quase todo o capítulo 7, o que Jesus vai ensinar é sobre o discernimento que nós precisamos ter de uma coisa e de outra. Por isso que você vai encontrar o aspecto do juízo temerário, aquele juízo que é proibido, o juízo que é permitido, aqueles a quem vocês não devem lançar os pães, nem devem lançar as pérolas, as duas estradas, as duas portas, os falsos profetas, os dois fundamentos. Perceba, Jesus vai utilizando agora no capítulo 7 de pares. E nesses pares ele vai fazendo comparações do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, qual deve ser a nossa relação entre uma coisa e outra coisa, o discernimento que é necessário nós termos entre todas estas coisas. Só que aqui, no versículo 7 ao versículo número 12,
ele não vai utilizar apenas de duas metáforas ou de duas imagens, mas de três imagens. E aqui ele faz isso por meio de três verbos. Ele vai falar sobre pedir, buscar e bater. Esses três verbos no texto grego aparecem no tempo presente, estão no imperativo no tempo presente, que poderia ser traduzido literalmente assim: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. A imagem é de uma ação presente, não é eu bato, eu peço uma vez e pronto. É uma continuidade. Não é também uma sugestão, olha, você poderá bater, você poderá pedir. É uma ordem, porque o verbo aparece no imperativo. Então, o texto vai nos ensinar a pedir, a buscar e a bater. Três verbos que Cristo utiliza para nos ensinar sobre os pressupostos da oração persistente. Era o que eu queria falar, o que eu quero falar nessa noite com os irmãos, sobre os pressupostos da oração persistente. Quando nós falamos sobre a oração persistente, oração essa que o próprio Cristo aqui vai nos ensinar agora, não sermos relapsos na oração, mas sermos contínuos na oração. Ele fala de algo que lhe é próprio. Lembra quando, momentos antes da sua morte, da sua traição, Jesus sobe ao monte e ali vai orar. E chama os seus discípulos para orar com ele. Os discípulos não vão. Jesus sobe e ora. Quando volta, encontra os discípulos dormindo. E Jesus então mais uma vez repreende aqueles discípulos: vocês precisam vigiar, vocês precisam orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus torna o momento separado de oração e após voltar novamente aos discípulos, os encontra dormindo. A essa altura do campeonato, eu acho que eles estavam dormindo e roncando, porque já era tarde demais. Jesus mais uma vez os desperta. Vocês não quiseram orar comigo, vocês nem por um pouco ficaram orando comigo. É chegada a hora. Aqui nós vamos perceber claramente Jesus tratando de algo que lhe é próprio da oração. A autoridade do que ensina, conforme é mencionado lá no versículo 28 e 29, no finalzinho do Sermão do Monte, é totalmente diferente daquela que os escribas e fariseus ensinavam. Nós já meditamos aqui em outra parte da oração hipócrita dos fariseus. Iam para as praças, para os cantos, levantavam as mãos, faziam orações audíveis, mas apenas com o intuito de impressionar, de aparecer. Jesus diz: não serve de nada. Quando você quiser orar, entre no seu quarto, ore em secreto ao seu pai, porque o seu pai em secreto lhe vê e também em secreto vai lhe recompensar. Você não precisa mostrar a sua oração às demais pessoas. Jesus fala de algo que lhe é próprio, ao mesmo tempo que combate aquilo que os escribas continuamente estavam ensinando erroneamente, através de hipocrisia, através daquilo que a gente chama de legalismo. Era uma característica muito comum dos fariseus. E aqui então nós temos pelo menos três pressupostos da oração persistente. A primeira delas, irmãos, que eu quero observar nessa noite, é que a oração pressupõe o caráter de Deus. Versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Oração pressupõe o caráter de Deus. Nós não oramos a um Deus que não pode nos ouvir. Quando nós oramos, nós fazemos confiados de que aquele a quem nós oramos nos ouve. Por isso que a Bíblia Sagrada ela é tão enfática em combater a idolatria. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. Segundo mandamento, não farás para ti ídolos, não farás para ti imagens de escultura. Mais à frente nós encontramos salmos. Nós encontramos, por exemplo, o próprio Isaías, lá no capítulo 45, falando sobre a nulidade dos ídolos. Tem perna, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tornem-se desprezíveis, sejam amaldiçoados os que a esses adoram, os que a esses prestam culto, tornem-se nulos iguais a eles. A Bíblia é clara em falar sobre o perigo da idolatria e como ela é inaceitável diante de Deus. Só que aqui o ensino é: nós podemos pedir, nós podemos bater, nós podemos chamar, porque nós não estamos orando a ídolos. Nós oramos ao nosso Pai. E Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor ressurreto.
Ele é o Deus que está assentado no alto sublime trono, Ele é o Deus que sonda nossa mente, nosso coração, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, a palavra nem nos chegou à boca, Ele já sabe toda. Os nossos dias foram contados, determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ele nos viu a substância ainda informe, Ele nos conhece por dentro, por fora, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o hoje. 1000 anos para Ele é como um dia para Ele é como 1000 anos. É esse o Deus a quem nós oramos. Não é Deus feito por mãos humanas, não é Deus feito por oríveres, não é Deus feito por alguém que mexe muito bem numa talha ou talha muito bem um pedaço de madeira. É um Deus a quem ninguém pode fazer alguma imagem que lhe compare. Não há algo que possa ser comparado ao nosso Deus. Por isso que a oração, irmãos, ela pressupõe o caráter de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos pensar ou perguntar: quem é o Deus a quem nós oramos? A quem nós estamos orando? Lá no profeta Miqueias, se não me falha a memória, o profeta relata a situação daqueles que não temem ao Senhor. E ele diz assim: um homem vai na mata, parafraseando o texto, tira uma madeira, tira uma árvore, desta árvore ele faz um móvel para a sua casa, a outra parte ele faz uma fogueira para ele aquecer e fazer sua comida, e a outra parte ele tira e faz um ídolo, a quem ele se adora, se ajoelha e faz suas petições, suas orações. Veja quão tolo é o ímpio, veja quão tolo é o idólatra, se ajoelha diante de algo que ele mesmo produziu, diante de algo que ele carrega. Só que aqui é a verdade que Jesus quer nos ensinar mais uma vez, ao falar de novo sobre oração, é que nós oramos a um Deus que não é carregado por nós. Nós não o colocamos sobre um andor, nós não colocamos sobre as costas, nós oramos a um Deus que nos carrega em seus braços, porque Ele é o Senhor. Nós oramos a um Deus que nos sustenta, nós oramos a um Deus que é Senhor, nós oramos a um Deus que cuida de nossa vida e nos mantém de pé. É a esse Deus que nós oramos. Então a oração pressupõe conhecermos o nosso Deus. Todas as vezes que eu me ponho a orar, eu preciso perguntar: quem é o Deus a quem eu estou orando? É aí, inclusive, irmãos, que muitas das nossas incertezas, dúvidas já vão cair por terra. Porque às vezes a gente quer orar a Deus e a gente já vai com o pressuposto de que Ele nem vai nos ouvir. Eu vou orar, mas eu acho que não vai dar certo mesmo. Eu vou orar, mas isso é tão difícil, né, que eu vou orar. Mas a gente já vai crendo que é impossível acontecer. A gente já vai orar crendo que é tola a nossa oração, de que é algo que a gente não pode alcançar jamais. A gente já vai com o pressuposto de que eu vou orar a um Deus, mas Ele não é tão poderoso para fazer isso que eu quero, porque o meu sonho é muito grande, minha vontade ela é grande demais, o meu plano ele é muito alto, então eu vou, mas isso é uma coisa impossível. Irmãos, quando nós oramos a Deus, nós oramos ao Deus dos impossíveis. Nós oramos a um Deus que é grande, não há absolutamente nada que seja impossível, demasiadamente difícil para Ele não vai contrariar a sua vontade, isso é um fato. Então não adianta você orar a Deus pedindo algo que para você é difícil, mas que é pecaminoso. Nem ore, porque aí Deus não vai responder. Mas não há absolutamente nada grande que seja maior do que o nosso Deus. Isaías vai dizer que os céus dos céus não te podem conter, tamanha é a sua grandeza. Então, a oração pressupõe conhecimento do caráter de Deus. Pressupõe exatamente nós sabermos quem é o nosso Deus, quem o nosso Deus é. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 15 ao verso 16, após Salomão terminar a construção do templo, ele faz uma oração ao Senhor. E nessa oração nós encontramos um diálogo. É exatamente aquilo que a gente fala a respeito do culto. Um culto é um diálogo. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós estamos em um ato de diálogo com Deus. A gente fala, Deus fala conosco. A gente levanta as mãos, como fizemos aqui ainda há pouco, e adoramos ao Senhor, abrimos a palavra e Deus vem e fala conosco. É um diálogo, nós estamos continuamente falando com Deus. Nós oramos, Deus nos responde por meio da palavra. E quando Salomão termina de construir o templo, ele faz uma oração, e nessa oração nós encontramos Deus dialogando com Salomão. O verso 15, 14 e 16 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente.
Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa oração que é feita a Deus, tem resposta de Deus, tem diálogo com Deus, pressupõe esse aspecto da comunhão, de um relacionamento. Por isso que a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso que estais nos céus. Só ora a Deus aqueles que são filhos. Lembra quando eu falei aqui na introdução do Sermão do Monte? O Sermão do Monte dirige-se especialmente aos discípulos. As bem-aventuranças não são para todos, é para aqueles que são filhos. A oração do Pai Nosso não é para todos, é para os que são filhos. Só chama de pai aquele que de fato é filho. Há muitas pegadinhas que as pessoas fazem por aí. Um dia assisti uma engraçada de um menino instigando as pessoas na rua, encontrava assim um casal e o menino chegava assim e dizia pai, a mulher já olhava com um olhar de raiva para o marido. Mas pai, o senhor não ligou mais, não me deu mais informação. E o homem dizia, mas eu te conheço não, menino. Mas pai, não faça isso comigo não. E o homem injuriado e a mulher do lado já querendo voar no pescoço dele. Você me traiu, rapaz. E o homem se sentindo completamente estranho, eu não conheço você. Perceba, é exatamente isso que Jesus vai dizer no último dia. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. As bem-aventuranças, a oração dominical é para quem é filho, não é para todo mundo. Por isso que começa primeiro falando dessa relação, dessa comunhão, desse relacionamento de filho com pai. Aqui a situação é a mesma. Peça, bata, busque, é a mesma coisa. É para aqueles que são filhos, somente aqueles que são filhos podem pedir na certeza de que haverão de receber, porque conhecem o caráter do seu pai. O relacionamento com Deus aqui é mostrado nessa oração. Segundo lugar, queridos irmãos, segundo pressuposto da oração, é que a oração pressupõe conhecimento de Deus. Além do caráter de Deus, pressupõe o conhecimento dele. Porque a falta de conhecimento pode criar ou gerar vários problemas com respeito à oração. Inúmeros problemas com respeito à oração. Nós podemos acabar orando erroneamente, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Então está lá o indivíduo, conforme eu já falei aqui para vocês, o indivíduo na boca de fumo, lá vendendo sua droga, se depara com alguém cristão e diz assim, olha, ora pelo meu negócio. Eu já contei a vocês a situação que eu passei lá no Recife, né? Há muitas pessoas que ficavam assim nas vielas lá do Alto Pascoal e pediam oração. Vê o pastor passando, pede oração. Oração pelos meus negócios. Tráfico de droga. Claro que o pastor não é doido de dizer, eu não vou orar. O camarada está com um negócio ali na cintura que você vê de longe. Tá certo, orar para Deus lhe converter. Mas veja, se alguém diz assim, eu vou orar para Deus abençoar meu tráfico de drogas. É inútil. Essa oração não será ouvida, essa oração não será aceita, essa oração não passará do teto. Pedro vai dizer que se o marido maltrata a esposa, sua oração não sobe, passa nem do teto, quem dirá outras coisas. É inútil. A oração, ela pressupõe conhecimento de Deus. Se nós não conhecemos a Deus, naturalmente nós vamos orar errado ou orarmos a pessoa errada. Por isso que muitos adoram a lua e oram a ela. Adoram o rio e oram ao rio. Adoram as vacas e oram às vacas. Adoram aos santos e oram aos santos. Você vai dizer, nada disso é aceitável. Nenhuma oração deve ser ouvida. A oração deve ser dirigida somente a Deus. Somente a Deus. E Cristo é o nosso único mediador. Além disso, John Stott, ele vai comentar sobre esse texto que é possível que a falta de conhecimento de Deus na oração acabe criando uma visão distorcida em pelo menos três áreas, ou três distorções acontecem naturalmente. Ele vai citar a seguinte. Primeiro, a primeira distorção que acontece quando nós oramos sem conhecer a Deus é que a oração é descabida, ele vai dizer. Alguém diz assim, se necessita informar a Deus os meus pedidos para que ele saiba, então esse Deus é pequeno demais. Ou, se Deus já sabe, por que orar? Primeira coisa que a gente lida quando falamos sobre oração é, se Deus já sabe, para que orar? Muitos ao argumentarem sobre a nulidade de fazer oração, vão dizer isso aqui.
Ora, se eu preciso informar a Deus alguma coisa, é porque ele não sabe, então ele não é onisciente. E se eu preciso orar, mas esse Deus é onisciente e já sabe, então eu estou fazendo algo inútil. Afinal das contas, se Deus já sabe tudo, para que eu vou orar? É curioso porque isso às vezes gera, até mesmo em nós que somos crentes, um duelo. Mas, pastor, me diga mesmo, Deus é onisciente? Sim, é onisciente. Deus é onipotente? É onipotente. Ele é onipresente? É onipresente. Então, para que eu vou orar? Salmo 39 vai dizer que a palavra nem chegou à boca, Deus já conhece todo, então Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou estar orando a Ele? A nossa natureza, ou a nossa falta de conhecimento de Deus, naturalmente pode nos levar a achar que a oração é inútil, porque ela é descabida, visto que Deus já sabe, ou visto que Deus não conhece, então Ele é pequeno demais. Só que aí entra a questão que naturalmente nós vamos entender lá na oração do Pai Nosso, e nós já vimos, da filiação, pai e filho. O pai sabe muito bem quais são as necessidades do seu filho. Mas muitas vezes, o pai permite seus filhos passarem alguma dificuldade ou necessidade para que eles aprendam a pedir humildemente, para que eles aprendam a conversar e para que eles aprendam a se submeter à sua necessidade. Primeira coisa que você faz com um garoto que está começando a se achar o dono da cocada preta é você cortar a sua mesadinha do mês, cartão de crédito, cortar os seus passeios, cortar alguns benefícios, cortar os créditos do telefone, cortar algumas coisas. Logo ele vai dizer: ô pai, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas você não está se achando dono do mundo? Você não pode tudo? Perceba, nós oramos, irmãos, não é porque Deus não nos conhece, não é porque Deus não sabe, é porque nós necessitamos, nós dependemos. A oração pressupõe diretamente dependência. Eu já falei sobre esse aspecto da dependência aqui em outro sermão. Então, a oração ela não é descabida. Mas quando nós não temos o entendimento de Deus, do conhecimento de Deus, nós podemos achar que a oração ela é descabida. E aqui, nós precisamos entender uma coisa. A oração não transforma Deus. Não transforma Deus. Mas é Deus que transforma aquele que ora. Nós não oramos a Deus para que Deus mude de opinião, para que Deus mude de ideia, para que Deus mude os seus decretos. Não tem quem faça a mão de Deus ser encolhida depois que ela está estendida. Decreto é decreto, não é revogado. Mas quando nós oramos, somos nós que somos transformados. A oração não é descabida, muito pelo contrário. É a maneira como Deus escolheu para que nós expressássemos diante dele nossas necessidades. Uma segunda questão que vai aparecer quando nós não conhecemos a Deus é o entendimento de que a oração ela é desnecessária. Alguns podem dizer o seguinte: eu tenho amigos que não são cristãos e, consequentemente, não oram. Tem um emprego melhor do que o meu. Uma mulher, para ter filhos, não precisa de uma oração. Um atleta, para vencer alguma disputa ou para ganhar alguma coisa, ele não precisa de oração, ele precisa de treinamento. Então a oração ela é desnecessária, porque mesmo sem orar, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, uma segunda pressuposição falsa é que a oração ela é desnecessária. Muitos vão alegar isso. Só que aqui nós temos dois pontos a observarmos. Primeiro, nós temos que considerar a graça comum de Deus. Lá em Mateus 5,45, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que Deus é aquele que faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. A graça comum de Deus alcança a todos. Então, ainda que o indivíduo lá não seja crente e seja mais próspero do que você, isso não quer dizer que Deus não está ouvindo sua oração e de que a sua oração é desnecessária, porque você ora e não tem, ele nem ora e tem. Não é assim. Segundo, nós devemos considerar a graça especial de Deus. A gente fala sobre a graça comum e a graça especial, que são dadas aos filhos, aos crentes, aqueles que temem ao Senhor. E lá em Romanos 10, do 12 a 13, Paulo vai dizer o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É quando precisamente nós entendemos que a oração ela não é desnecessária. Mesmo que alguém que não faça oração consiga lograr bom êxito e outras coisas que façam. Não é por causa de sucesso, de realização, de alcance de objetivos e metas que nós oramos. Por comunhão,
por intimidade, é por dependência, é por contato com o nosso Deus. Terceira argumentação falha a respeito da oração, ou pela falta de conhecimento do Senhor, é que a oração ela é improdutiva. Muitos vão, então, ficar enraivecidos, porque assim, mas eu orei tanto, Deus não respondeu. Irmãos, nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos de orações não respondidas. Ora, Moisés, lá em Deuteronômio 3, 23 a 29, pediu para entrar na terra prometida. Deus ouviu sua oração? Não. Morreu na porta, mas não entrou. Contemplou a terra, mas não entrou. Moisés pediu para ver a face de Deus. Viu? Não viu. Não há ninguém que veja a face de Deus e permaneça vivo. Isaías, quando tem uma visão, disse: ai de mim, porque eu sou pecador. Estou morto. Eu vi a Deus, ao sentado num alto sublime trono. Ninguém pode ver a Deus. Mas Moisés pede. Tem até um cânticozinho aqui que a gente canta. Alguém pergunta assim: pastor, a gente pode cantar? Eu quero ver a tua face. Eu digo, pode até cantar, quero ver a face. Não vai ver. Mas pedir para ver, você pode ver que Moisés pediu e não foi pecado o seu pedido. Deus mostrou as suas costas numa teofania que a gente encontra ali. Então, a oração ela não é improdutiva, como alguns dizem. Eu orei tanto. Lembra de Davi? Eu falei rapidamente sobre isso aqui. Quando o seu filho adoeceu e ele orou, ele botou panos de saco e de cinza e clamou ao Senhor, e o filho de Davi morreu. A oração de Davi foi improdutiva? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus realizou sua vontade. E ao mesmo tempo, impactou a vida de Davi. No momento que o seu filho morre, ele se levanta, toma um banho, bota roupas limpas, vai comer. Os seus servos ficam assim impressionados. Ora, enquanto teu filho estava doente, você estava prostrado, clamando, chorando, clamando aí de todo jeito, um desespero só. Agora que seu filho morreu, você vai se alegrar, vai comer, vai se vestir bem? A vontade de Deus foi feita. Então a nossa oração ela não é improdutiva. É errado, irmãos, nós supormos de que essa promessa aqui, batei e abrir-se-vos-á, seja uma garantia absoluta. Como aqueles que pregam falsamente, olha, Deus, eu ordeno que o Senhor faça isso, eu decreto que o Senhor me dê a vitória. É errado nós pressupomos que todas as nossas orações precisam ser ouvidas por Deus e respondidas positivamente como nós queremos. Não. A nossa oração não é improdutiva, mas é errado nós pressupormos que Deus tem a obrigação de responder como eu quero a minha oração. Então, a oração, ela pressupõe o caráter de Deus, o conhecimento de Deus, mas, finalmente, a oração também pressupõe fé neste Deus. Conforme já falamos aqui, e o presbítero Alípio já pregou até um outro ano aí, não é fé na fé, é fé em Deus, é na pessoa certa. Não é fé nos santos, é fé no Deus vivo e verdadeiro. Não é fé nos ídolos, é fé no Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Não é fé na fé, é fé em Deus, e oração pressupõe fé. Vários textos falam sobre isso. Eu vou citar alguns aqui rapidamente. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que já o recebestes, o tereis. Lucas 11, 9. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Um texto correlato de Mateus. João 14, 13. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E esse é o texto que eu queria chamar a sua atenção. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus não tem a obrigação de me dar aquilo que eu quero, mas Ele promete dar aquilo que a sua palavra diz que Ele nos dará. E aqui deixa eu corrigir algo que a gente por vezes tem
a respeito de Deus. A gente acha que Deus é fiel para conosco. Deus é fiel para consigo mesmo. Deus não tem a obrigação de ser fiel a mim, né? Fiel a mim, Senhor, nada disso. Deus é fiel a si mesmo, naturalmente. A sua fidelidade a si mesmo se estenderá a nós, mas ele é fiel a si mesmo. Por isso que tudo aquilo que nós pedimos segundo a vontade dele, não é a nossa, ele nos ouve. Eis a razão pela qual nós precisamos entender que nem tudo aquilo que a gente quer, nós vamos receber. E graças a Deus que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem. Você já parou para imaginar se Hitler tivesse todos os seus pedidos respondidos por Deus? Já pensou se Saddam Hussein, que já é morto, tivesse todos os seus pedidos respondidos por Deus? Já parou para pensar se todo homem ímpio pedisse coisas a Deus e Deus desse a eles? Já parou para pensar que se você tivesse todos os pedidos respondidos, sua vida seria uma desgraça? Quantas vezes você já não pediu a Deus em hora de raiva, de ira, momentos inoportunos, coisas ruins? Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento de raiva, de ira, nós já pedimos alguma coisa ruim a Deus. Basta passar uma moto 1 hora da manhã na sua rua com um cano estourado, que você faz aquela oração em secreto. Há uma queda. Riram porque fazem. Já pensou, irmãos? Se tudo que a gente pedisse a Deus, Deus nos desse, sangue de Cristo tem poder, misericórdia, graças a Deus que Ele não nos dá tudo que a gente pede. Já pensou, mãe, às vezes que você estressada com seu filho, disse assim, mas se tivesse alguém para te levar agora, eu vou te doar alguém. Já pensou? No momento do estresse da gravidez, que a barriga pesa, que você não dorme à noite, que as costas doem, que você vira para um lado, vira para o outro, tudo dói, as coisas difíceis e tudo mais, assim, mas para que eu inventei isso agora? Já pensou? Já pensou nas vezes que você brigou com seu cônjuge e você desejou algumas coisas mal? Eu sei que os irmãos não fazem isso. Só tem vontade de matar às vezes, mas não. Já pensou? Que todas as vezes que você discutiu com seu cônjuge e desejou matá-lo, quebrando qual mandamento? O sexto mandamento. Deus tivesse realizado, irmão, certamente a nossa vida seria uma tragédia. Mas louvado seja Deus, porque Ele não nos dá aquilo que a gente pede sempre. Ele nos dá aquilo que nós pedimos quando está de acordo com a sua vontade. Aí sim, vem o Salmo 37, né? A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é aquilo que você quer, é aquilo que agrada a Deus. Quando você se satisfaz em Deus, quando você faz a vontade do Senhor, naturalmente a sua oração, os seus pedidos, o seu clamor vai ser de acordo com a vontade dele, e aí sim sua oração será ouvida, será respondida positivamente. É bom, irmãos, nós sabermos que Deus nos atende conforme a sua vontade. E é bom nós lembrarmos também que Deus não nos oferece tudo que nós pedimos porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele sabe, conforme diz a continuação do texto, aquilo que de fato nós necessitamos. O pai não vai dar pedra ao filho se o filho lhe pede peixe. O pai sabe qual é a necessidade do filho. Por isso, então, que quando chega lá no versículo 12, a conclusão que nós temos, ela parece um pouco desconexa do que é tratado do versículo 7 ao versículo 11. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A ideia é o resumo da vontade de Deus, aplica-se a esta regra de ouro, a fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam a nós. Parece um pouco desconexo, é bem verdade. Homileticamente é difícil encaixar isso aqui numa estrutura de pregação. Todavia, o que a gente vai perceber é que Jesus já havia tratado sobre várias temáticas, sobre ser sal da terra, sobre dois senhores, sobre julgar indevidamente o próximo. Agora, quando fala da oração,
Ele vai dizer, você deve fazer ao outro aquilo que você quer que faça com você. Isso tem uma infinidade de aplicações, é claro. Mas aí vamos lembrar de algumas coisas que esse texto que nós acabamos de ler deve nos ensinar claramente. É interessante, irmãos, nós ver como cresce em nosso tempo o número de pessoas que têm algum tipo de crítica contra a igreja. Geralmente as pessoas dizem assim, não ligam para mim, não vêm na minha casa, não me telefonam. Deixa eu fazer um questionamento aqui. Quantas vezes você já disse para as pessoas com que você congrega que elas não estavam aqui, olha, senti sua falta? Quantas vezes você fez isso? Uma vez eu conversava com um casal que não está mais entre nós, que reclamava exatamente dessa questão. Eu me sinto assim muito fora, porque lá na igreja as pessoas têm um estilo de vida diferente do meu, parece ter uma classe social diferente da minha, e eu me sinto assim um pouco fora, porque termina o culto, as pessoas não falam comigo. Eu disse, quantas vezes você já chegou a falar com as pessoas? Não, termina o culto, eu vou embora. Perceba, aquilo que você quer que os outros façam a você, faça também com eles. O problema que Jesus agora vai condenar no final de uma fala de oração é que os nossos relacionamentos estão sendo prejudicados porque nós queremos que os outros façam conosco, mas nós não queremos fazer com eles. E aqui então, ele vai terminar uma fala de oração que aparentemente não tem nada a ver com o versículo 12 e vai nos alertar também a respeito disso. Ora, se Deus sabe dar boas dádivas, se vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, isso deve ser aplicado aos demais também. A ideia aqui é que esse texto, ou todo o Sermão do Monte, é dirigido aos discípulos, à igreja do Senhor, ao povo de Deus. E isso implica que no relacionamento entre eles, também deveria haver essa regra de ouro. Veja, a oração aqui, ela é dirigida a Deus. Pedi, dá-se-vos-á, batei e acharei, todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Se bate, a porta é aberta. Só que agora Jesus termina falando sobre a maneira como eles deveriam se relacionar. Porque aqui nós percebemos o resumo de toda a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. O Sermão do Monte, irmãos, é uma exposição dos 10 mandamentos de maneira prática. E nós temos visto isso aqui. Eu preguei sobre os 10 mandamentos, comecei o Sermão do Monte. É impressionante a maneira como Jesus aborda dentro do Sermão do Monte os 10 mandamentos de maneira prática. O que é que vocês ouviram? Eu, porém, vos digo. O que é que os fariseus disseram a respeito disso? Eu, porém, vos digo o seguinte. Ele agora vai abordar os mandamentos de maneira muito mais prática e vai nos mostrar como que até mesmo os nossos pequenos hábitos do nosso dia a dia estão contaminados pela falta de conhecimento de sua lei, de sua verdade. Por isso que ele termina agora a oração, ou ensino sobre a oração, com a regra de ouro. Tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e é os profetas. É a regra áurea, a regra de ouro que nós temos como ensino de reciprocidade no tratamento com os irmãos. Finalmente, irmãos, nós precisamos tomar consciência das seguintes verdades que o texto nos mostra. Primeiro, nossa necessidade diante de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus, por isso peça. Segundo, Deus é o nosso Pai. Por isso que nós devemos ter a Ele obediência e submissão. Terceiro, Deus nunca erra. Assim como o pai não erra em dar ao seu filho aquilo que ele precisa e necessita, muito mais Deus, que é perfeito, de onde não tem variação de mudança, de onde não tem nenhuma sombra sequer de mudança, vai fazer aquilo que é perfeito. Então não pense jamais que Deus falhou com você, que Deus errou em fazer isso ou permitir aquilo outro. Deus nunca erra. Isso requer de nós satisfação, contentamento com a vontade de Deus. Quarto, isso nos ensina, irmãos, também, que a oração requer fé. Lá em Hebreus 11:6, nós encontramos o texto dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu devo pedir, bater e buscar como sendo algo contínuo na nossa vida? Eu falei no início, são 3 verbos que estão no imperativo e no presente. São ordens expressas que devem ser vividas continuamente.
pedindo, buscando, batendo. Eu não devo apenas orar aqui no domingo à noite, pronto, acabou-se. Eu preciso ser insistente nisso, eu preciso ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tem algo que nós precisamos na nossa vida cristã é de perseverança. Ô, irmãos, nós somos fracos de perseverança. Somos fracos de perseverança. Basta um vento, basta uma chuva, basta um evento, basta qualquer problema que a gente já enfraquece, a gente já cai, a gente já desestimula, deixa de vir para a igreja, a gente deixa de trabalhar naquele setor, naquela área, porque qualquer coisa nos desestimula. E Jesus nos ensina que a gente precisa ser perseverantes na nossa caminhada cristã, sobretudo na oração. Então, pelo que você pede, pelo que você busca, e onde que você está batendo? Eu creio, queridos irmãos, que não é tempo de nós pararmos, baixarmos as nossas armas e deixarmos de orar. Talvez alguém aqui nessa noite diga assim: ah, pastor, é porque o senhor não viveu na minha pele. Não viveu o que eu vivi, não passou pelo que eu passei, não sabe o que eu estou vivendo. Então, se fosse o senhor, já tinha parado de orar. Provavelmente também. Pensar da mesma maneira que você está pensando agora. Nós achamos, irmãos, por vezes, que o motivo pelo qual a gente ora, que a luta que a gente enfrenta, o problema que a gente tem, para Deus é algo assim tão longe, tão difícil, que nem compensa mais a gente estar orando. Então talvez tenha aqui nessa noite algumas mães que têm orado pelos seus filhos juntamente com os pais, e dizem assim: mas eu já orei tanto tempo, o menino já está de cabelo branco e não se converte. Continue pedindo, continue batendo, continue buscando. Ah, mas eu tenho orado pelo meu marido. Ele não se converte, está na cachaça, está me dando uma dor de cabeça em casa. Continue batendo, continue pedindo, continue orando. Ah, mas eu estou com um problema sério de saúde. Os médicos já me desenganaram. Pela ordem ou pela medicina, nós sabemos que não tem mais solução. Então não vamos nem orar mais. Continue pedindo, continue batendo, continue crendo que Deus pode fazer. Seja lá o que for, a ordem de Cristo ela é clara, nós precisamos perseverar nesse ato de orarmos, de buscarmos ao Senhor, independente do problema, independente da causa, independente do tamanho das situações e circunstâncias, nós precisamos ser perseverantes na nossa oração. E os pressupostos que devem ser utilizados na nossa oração frequente e contínua é de que nós oramos a um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a nossa oração estará sendo ouvida. Pedi, buscai, batei. Termina com duas promessas. Será dado, será encontrado. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, tem a porta aberta. Persevere na oração. Persevere na confiança em Deus. Persevere no seu propósito de buscar ao Senhor, de estar em comunhão com Ele. Não deixe que o desânimo, não deixe que as coisas ruins, não deixe que a falência, não deixe que a enfermidade, não deixe que o divórcio, que qualquer outro problema venha afundar sua confiança em Deus. Pelo contrário, torne isso um motivo para que ainda mais você se aproxime de Deus. Peça, porque você tem um Pai que ouve. Peça, porque você tem um Pai presente. Nós somos filhos, irmãos. Nós não somos bastardos, nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós podemos orar na certeza de que nosso Pai nos ouve. E isso deve motivar nosso coração, deve motivar a nossa caminhada, deve reanimar o nosso coração, deve motivar a nossa fé para que a gente creia, que o nosso Deus está atento à oração que é feita nesse lugar. Vamos ficar em pé nesse instante? Vamos fazer isso. Vamos orar ao Senhor. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua causa, não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas nessa noite creia que Deus pode responder sua oração. Então vamos orar nesse instante por isso. Ó Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensino, pela tua orientação. Deus amado, nós necessitamos de ti. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos, Senhor, da tua ação na nossa vida. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe as lutas que cada um aqui tem enfrentado. Talvez muitos já estejam desanimados,
Talvez muitos já tenham, ó Deus, até pensado em desistir de orar, mas que nessa noite nós possamos sair daqui reanimados pelo Teu Santo Espírito, a sermos perseverantes, persistentes na oração, sabendo que nós não oramos a ídolos, a deuses, mas oramos ao Deus único, vivo, verdadeiro, Cristo ressurreto, aquele que intercede por nós à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus amado, fortalece o coração de cada um aqui, fortalece a nossa fé, nos anima a Te buscarmos, a estarmos em Tua presença. Ó Pai amado, nós pedimos isso e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.